Glória a Deus. Você que veio para ouvir a palavra, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 24. Chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disse: O vosso mestre não paga as didracmas? Ou algumas Bíblias vai estar impostos, viu, igreja? Disse-lhe ele: Sim. E entrou na casa. Jesus se antecipou e disse-lhe: O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, os filhos estão livres. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, abre-lhe a boca, e encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Amém? Jesus chega a Cafarnaum, e Cafarnaum é uma cidade onde tem uma sinagoga. E ao chegar na sinagoga, os cobradores de impostos, aqueles que recolhem ali os impostos das pessoas, chegam para Pedro e perguntam: O teu mestre paga imposto? E Pedro responde sim. Mas Pedro responde sem refletir. Pedro responde sem conhecimento. Pedro responde sem saber a verdadeira resposta. Porque se você continuar lendo o contexto conforme eu li ele para vocês, e vocês acompanharam, ou na Bíblia, ou no telão, ou no celular, hoje tem várias formas de acompanhar o texto, vocês vão ver que a hora que Pedro entra na casa com Jesus, Jesus fala assim: O que você falou para eles lá? A Bíblia fala que Jesus se antecipou a ele. De quem que cobra-se impostos? Cobra-se imposto do filho? Ou dos estranhos? Então Pedro responde, agora com sensatez, agora refletindo, cobra-se dos alheios, não dos filhos. Aí Jesus fala: Então vai no mar, joga o anzol, pega o peixe, abre a boca dele, pega lá um estáter. Um estáter é o salário de um ano de um trabalhador. Então era muito mais do que o imposto que estava sendo cobrado. Paga por mim e por ti, para que não escandalize, para que não gere uma disputa. Igreja, por que Jesus fala isso? Jesus não deveria pagar imposto. Muitos de vocês nem sabem disso. Muitos de vocês não têm esse conhecimento. Jesus não tem, e naquela hora Pedro também não teve esse conhecimento. Jesus, ele é isento de imposto. Ah, é verdade, pastor, ele é o Filho de Deus, então ele é isento. Não é por isso. É porque lá em 1 Samuel capítulo 17, havia um gigante chamado Golias, que afrontava o povo de Israel. E então Saul falou: quem enfrentar esse gigante, e quem matar esse gigante, eu dou a minha filha como em casamento para esse soldado. E a família dele estará isenta de impostos para o resto da vida. Não vai pagar mais imposto em Israel. Essa família não paga mais imposto. E nós sabemos a história, e todos vocês de uma forma ou de outra já ouviram, seja numa escola bíblica, seja numa escola de crianças, seja num culto, que Davi foi lá e fez o quê? Matou Golias. Recebeu Mical como esposa, a filha de Saul, e também teve isenção de impostos. E se você pegar a genealogia de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 1, você vai ver no versículo 6, que Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, e vai até José. Quem que é José? O pai de Jesus. Ele era isento de imposto. Nós, brasileiros, nós
sul-americanos, não temos este costume de ficar olhando linhagem. Tanto é que uma das coisas que mais as pessoas enganam e ganham dinheiro em cima é com libertação. Por quê? Porque as pessoas não olham para trás, não percebem que o pai bebia, que o pai era um alcoólatra, ou o avô era um alcoólatra, e isso está acarretando na sua vida. Por quê? Porque eles não seguem genealogia, não sabem, não conhecem os seus anfitriões, ou aqueles que são parte da sua genealogia. Mas lá em Israel isso é contado com muita firmeza. Eles vão pegando desde lá de trás, desde quando começou. Por quê? Porque existe uma lei, existe uma forma de ação. E Jesus era descendência de Davi, ele não tinha que pagar o imposto. Igreja, muitas vezes nós também erramos desta forma, erramos por falar demais, perdemos a oportunidade de ficar quieto. Se você for lá no capítulo 3 do livro de Tiago, irmão de Jesus, no final da Bíblia, você vai ver que ele fala assim: a língua é um membro pequeno que está no meio do corpo, e ela faz com que todo o corpo pereça, ela faz com que todo o corpo padeça, ela é um mal, uma peçonha mortal, a Bíblia fala. Ela fala assim: você consegue colocar cabresto no cavalo e controlar ele, você consegue colocar uma pequena nau num navio e conduzir ele para onde você quiser, mas a língua você não consegue domar. E quem consegue domar a língua é uma pessoa sábia, porque ela inflama todo o corpo. Eu gosto de dar exemplo, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vai num traficante aí, xinga a mãe dele para você ver o que vai acontecer. Xinga lá a mãe dele. Você vai ver como o teu corpo vai ser todo inflamado, como você vai apanhar até falar chega, ou então vão até tirar a sua vida. Por quê? Por causa da língua. Pedro falou uma bobeira, Pedro falou uma besteira, e é engraçado que muitas das nossas palavras geram trabalhos desnecessários. Às vezes nós não atentamos para isso, igreja. Geram situações desnecessárias. A Bíblia fala assim: eu peço para que não prometam, mas se prometer, cumpra. Pedro não precisava ter ido naquele mar pescar. Pedro não precisava ter ido lá jogar o anzol, e vai saber quanto tempo ele ficou lá até esse peixe pegar aquele anzol. Pedro não precisava de nada disso, mas isso gerou para ele um trabalho desnecessário. Isso gerou para ele algo que não precisava. Muitas vezes nós fazemos coisas e tomamos decisões, e precisamos tomar decisões, na verdade, vou mudar a colocação aqui, por causa de palavras desnecessárias, mal colocação no momento errado. Era o momento de ficar quieto, era o momento de não estar falando daquela situação, mas a gente expõe o nosso cônjuge, expõe nossos filhos, expõe o nosso trabalho, expõe situações que nos envolvem. Uma vez uma pessoa falou assim para mim: pastor, minha família fica me pedindo dinheiro, minha família fica me pedindo emprestado, o que eu faço? Eu falei: para de falar que você tem dinheiro, para de falar que você ganha bem, para de mostrar para eles que você tem dinheiro guardado. Se eles não souberem, não vão te pedir. Por que as pessoas vão no banco pedir empréstimo? Porque sabe que no banco tem dinheiro. Mas o banco quer que peça empréstimo, porque eles cobram juros absurdos. Mas muitas vezes nós trazemos para nós trabalhos desnecessários por falar demais. Pedro não precisava ter ido lá pescar, Pedro não precisava ter ido até o mar, mas por ele falar demais, ele teve que ir até o mar, lançar o anzol,
pescar o primeiro peixe, vai saber quanto tempo isso demorou, tirar lá da sua boca o estáter. Nossa, pastor, mas Deus providenciou uma moeda. Eu sempre falo, né? Peixe no mar tem um monte. Moeda, dinheiro perdido, celular, óculos, boné, que nem eu perdi meu boné no mar, tem um monte também. Agora, saber qual é o peixe que tem uma moeda na boca, só Jesus, irmãos. Só Jesus. Falava, Pedro, vai lá, joga lá, que eu estou dando ordem para o peixe que está com a moeda, para que ele vá lá e você consiga pagar o nosso imposto. E Jesus então paga o preço, paga o imposto por ele e por Pedro. Igreja, não é sobre isso que eu quero falar. Esse texto eu só usei para a gente dar um início. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre o alto preço que Jesus também pagou para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite e tomar a ceia dele. Assim como ele pagou aquele imposto de Pedro por Pedro ter errado, assim como ele pagou aquele imposto por Pedro ter falado demasiadamente, ele pagou um imposto altíssimo pela minha e pela sua vida. Ele também pagou um imposto, um salário, que a Bíblia chama salário do pecado, para que nós pudéssemos ser salvos. E é algo que não se compra com um estáter, com um ano de salário. É algo que não se compra com ouro e com prata, conforme nós vamos ver. É algo muito valioso, que valeu o seu sangue. Abra comigo Salmos 49, 7 e 8. Nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam. Não temos como pagar o preço pela nossa alma, não temos como pagar o preço pelos nossos pecados. O salmista já dizia, não tem como remir, porque o dinheiro acabaria e não teria pago. Vamos ler, isso é Antigo Testamento, vamos ler no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos? Foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Sabe por que nós erramos, igreja? Sabe por que essa igreja não está lotada? De quarta-feira tem que ficar fazendo apelo para as pessoas participarem. Sabe por que ainda as pessoas estão brincando com o pecado e no final dos tempos a Bíblia fala que ele vai separar os bodes dos cordeiros? Alguns vão para a perdição, outros para a salvação. Porque nós não entendemos que nós estávamos perdidos, vendidos para o pecado, vendidos para Satanás. E Jesus foi lá e nos comprou. Jesus foi lá e nos redimiu através do seu sangue. Então ele nos comprou, ele comprou o nosso direito. Vamos falar uma coisa que às vezes vocês podem entender. Ele comprou o nosso passe. Agora nós somos dele. Se nós servíamos o pecado, agora nós temos que servir a Cristo. Mas nós não entendemos. Nós não entendemos e achamos que nós podemos fazer de qualquer jeito. Aí Paulo está falando aqui para os coríntios, vocês não podem brincar com o vosso corpo que é templo do Espírito Santo, porque antes vocês estavam perdidos no pecado e agora vocês foram comprados. Sabe por que nós brincamos, igreja? Porque assim como Pedro não temos o conhecimento, ou fazemos de qualquer maneira. Só que isso nos traz consequências, isso nos traz problemas.
a ponto de Jesus ter que pagar o preço pelas nossas vidas. E qual que foi o preço que foi pago, conforme nós lemos em Salmos, conforme nós lemos em Coríntios? Está lá em Levítico 17, versículo 11. Coloca para nós ali, Arthur. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Deixa eu explicar de uma forma que vocês entendam. Somos formados de corpo, alma e espírito. Corpo é isso que todo mundo está vendo aí. Bonito, feio, magro, gordo, alto, baixo. Alma é o sangue. É aquilo que está dentro de nós, correndo nas nossas veias. É por isso que não se come carne sufocada, aquele frango que você mata destroncando. O sangue tem que correr, porque a alma tem que sair. Sangue é a nossa alma, sangue é a nossa vontade, os nossos desejos, as nossas emoções. E lá em Levítico, no livro das leis, no Pentateuco, a Bíblia fala assim: para se resgatar uma alma, alguém tem que morrer. Para se resgatar uma alma, o sangue tem que ser derramado. E como que isso era feito, igreja, no Antigo Testamento? Alguém lembra? Está escrito ali. Através dos sacrifícios. O que se sacrificava na época? Animais. Levava-se lá o bode, o cabrito, seja lá o que for. Colocava-se a mão, lógico que animal impuro não, tinha os animais certos. Colocava-se a mão em cima da cabeça do animal, confessava os seus pecados ali naquele momento. Fazia-se uma transferência, lógico, é de uma forma simbólica, para aquele animal, e aí o sacerdote vinha aí, degolava. Porque o salário do pecado é a morte. Então o animal morria no seu lugar, para fazer expiação pelo teu pecado, pela tua alma. Então uma alma dependia de outra alma para ser salva. Uma alma, uma pessoa dependia de um animal morrer no seu lugar, para que ela fosse salva, para que ela fosse perdoada. Vamos continuar para a gente entender como a vida está no sangue, igreja. O sangue de Jesus foi o que salvou nossa alma. 1 Pedro 1. 1 Pedro capítulo 1. Verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição receberam dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingindo, amando-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu-se a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom.
Igreja, aqui Pedro dá um relato bem breve, bem rápido. Não dá para comprar a tua alma com ouro, com prata. Não dá para te libertar da sua vã maneira de viver que você aprendeu por tradição, com ouro e com prata. Alguém tem que morrer por você. E Jesus fez isso de uma vez por todas. Entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu que cobria aquele lugar de alto a baixo e nos deu essa condição. Mas aí ele fala algumas coisas interessantes. No versículo 22 ele fala: vocês têm que amar uns aos outros. Jesus foi amado por todos, igreja? Não. Jesus foi aceito por todos? Não. Mas ele escolheu morrer no lugar de todos. E muitas vezes nós não amamos as pessoas, nós não cuidamos do nosso coração quanto à raiva, quanto ao ódio, quanto ao ressentimento. Igreja, eu não estou aqui dizendo, porque eu não faço isso também, que você tem que ficar andando com o inimigo. Não. Eu estou aqui dizendo que você tem que amar as pessoas, com as suas falhas e com os seus acertos. Eu estou aqui dizendo que você não tem que ficar criticando aqueles que estão perto de você. Aquele que não quer estar perto de você, igreja, amém, deixa embora, vai tarde. A Simone não gosta muito dessa minha forma de agir, mas é o meu jeito. Não quer estar comigo, amém, tchau, não tem problema nenhum, fica bem longe. E exclui de rede social, exclui de tudo, que eu não quero nem ver. Quer estar perto de mim? Amém, legal, tudo bem, tem defeito, tem qualidade, eu assumo tudo, não tem problema nenhum. Eu sei lidar, sei amar, mas não quer estar perto? Também não tem dificuldade. Mas nós precisamos aprender, igreja, a amar como Jesus amou. Amar as pessoas que estão próximas de nós. Enquanto Judas Iscariotes esteve perto de Jesus, Jesus amou. Até no momento da traição, ele fala que Judas era amigo com um beijo me trai. Mas a partir do momento que Judas vai lá e depois se arrepende, joga as moedas, se enforca, aí não tem mais nada a ver, acabou. Aí a escolha foi dele, ele escolheu aquela situação, ele escolheu aquela vida, ele escolheu aquele momento. Nós precisamos aprender, igreja, que nós custamos o sangue precioso de Jesus, o sangue caríssimo. Capítulo 2, versículo 1: deixando, pois, toda malícia e engano. Nosso coração é enganoso, conforme eu preguei semana passada aqui, igreja. E ele vai pôr no teu coração situações de malícia, situações de engano contra o teu próximo, contra as pessoas da sua casa. E você vai precisar tomar uma atitude, você vai precisar lidar com essas circunstâncias. Entender que isso é engano. Como eu disse semana passada, uma forma simples: coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, tira todo engano do meu coração quanto a essa situação. Às vezes você não está entendendo, igreja, o que eu estou querendo chegar aqui, mas eu vou tentar ser mais específico. Pedro falou algo que não convinha e gerou um trabalho desnecessário para ele. Muitas vezes o diabo quer que você perca o emprego, e você vai falar algo, porque o teu coração é enganoso e está falando para você que aquele lugar não presta, que não é para você estar ali, e você vai falar algo para o seu gerente, para o seu diretor, para o seu patrão, seja lá, e você vai ser dispensado, você vai ser mandado embora, e depois você vai ter dificuldades que não precisava estar passando, e às vezes vai querer voltar atrás e não vai conseguir mais, porque às vezes a gente pensa que nós somos insubstituíveis e sempre tem alguém melhor.
sempre tem alguém mais capacitado. Igreja, muitas vezes nós deixamos enganar pelo nosso coração. Eu não preciso da igreja, eu não preciso de Jesus, eu não preciso comer o corpo e tomar do sangue de Jesus todos os meses. Não preciso disso. Aquelas virgens também achavam que não precisavam e foram tidos por loucas. Muitas vezes nós deixamos ser enganados, igreja. Deixamos ser enganados por Satanás. E sabe por quê? É o versículo 3, o último versículo que eu li. O próprio Pedro faz uma pergunta: se é que já provaram que o Senhor é bom. Igreja, infelizmente, aqui na nossa igreja, nesse momento, pessoas que assistem, aonde estiver, tem muita gente que não é convertida ainda. Tem muita gente que ainda não é devidamente convertida, ela é convencida. A pessoa convertida, ela não negocia a sua fé. A pessoa convertida, ela tem conhecimento. A pessoa convertida, ela toma as decisões conforme a palavra do Senhor. Essa semana mesmo uma pessoa chegou em mim, me deu alguns ingressos, falou assim: vai lá, de graça, nós patrocinamos lá, então nós ganhamos o ingresso, vai lá participar dessa costelada aqui. Falei: onde vai ser essa costelada? Na igreja tal, católica. Eu falei: eu não vou. Como assim? Eu falei: eu não entro, não vou. Não, eu até vou mudar minha expressão, não entro, não tem dificuldade nenhuma com isso. Mas eu falei: eu não vou, porque a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios, capítulo 10, fala que a gente não tem que comer carne sacrificada a ídolos. Eu não vou, eu sou pastor, eu sou crente, eu não concordo com idolatria, eu não concordo com santos, eu não concordo com essas coisas, então eu não vou. Agradeço, obrigado por ter lembrado, obrigado por ter separado os convites, agradeci demais até. Mas eu falei: eu não posso, junto com a minha família, estar lá. E na verdade, igreja, se você ler o capítulo 10, você até pode ir, sabia? Se você consagrar tudo a Jesus, Jesus é maior do que os ídolos, Jesus é maior do que o sacrifício a ídolos. Mas Paulo fala: não convém você estar lá, porque os outros vão ver e vão falar. Eles não conhecem Bíblia, muitos não conhecem. Igreja, então muitas pessoas estão na igreja e servem o evangelho há anos, mas não são convertidas, não provaram do Senhor ainda, porque aquele que prova de Jesus, ele não aceita outra coisa, ele não aceita subterfúgios. Mas tem muita gente dentro da igreja ainda hoje, que são convencidas do evangelho, convencidas de Jesus, mas não tem firmeza na sua posição. Gente, e é engraçado que a Bíblia é tão clara. Paulo apanhou, porque ele falou que a ídolo lá, Diana, não era deusa nenhuma. Em Efésios apanhou. Paulo foi chicoteado várias vezes. Pedro foi preso, porque ele não aceitava não falar de Jesus e que ele era o Messias, e era contra a lei, contra Moisés. Foi preso. Tiago, irmão de Jesus, foi decapitado por causa disso. João foi jogado na ilha de Patmos para morrer. Jesus foi crucificado por não voltar atrás e dizer que ele conseguiria reconstruir o templo em 3 dias, derrubaria em 3 dias, reconstruiria. Não entenderam o que estava falando, mas morreu por isso. E nós ficamos negociando a nossa fé. E sabe por que eu falei que eu não ia, igreja? Porque tinha mais gente do meu lado, tinha mais pessoas perto de mim, e eles precisam entender quem é Jesus, precisam entender o que é ser cristão, porque na hora que Jesus voltar, igreja,
Crente que estiver em cima do muro, fica. Crente que não conhece Jesus, fica. Só vai aqueles que são fiéis, aqueles que têm a lamparina acesa. É por isso que nós vivemos esse século 21 demoníaco, que a Bíblia fala que é a pior versão da igreja. É a igreja que não é fria nem quente, é a igreja morna. Porque vai indo, vai a qualquer lugar, faz de qualquer jeito, não tem conhecimento. Vai falando igual Pedro, não, tem que pagar imposto sim. Aí Jesus fala, pagar imposto como? Se eu sou filho? Não tem que pagar imposto nenhum não? Mas já que você falou asneira, já que você falou besteira, para não escandalizar, vai lá, pega um peixe lá, vai ter um monster lá, paga por nós aí. As pessoas hoje é assim, igreja, não tem conhecimento nenhum, não conhece o corpo e o sangue de Jesus, aí vão fazendo tudo de qualquer jeito. Vão em festa de São João, vão em quermesse, vão ali, vão aqui, e vão indo. E acham que estão na sociedade, não, é que nós somos sociáveis, as pessoas gostam de nós, nos convidam. Sabe por quê? Vou ler de novo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 3, se é que vocês provaram que o Senhor é bom. Se é que vocês conhecem o Senhor. Igreja, Hebreus capítulo 9, um pouquinho para trás aí. Hebreus capítulo 9. A partir do verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se pelo sangue de touros e de bodes e cinza de uma novilha espargida sobre os imundos o santificavam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das vossas obras mortas, para servirdes a um Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão dos transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento só tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador viver? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, aspergiu tanto sobre o livro como sobre o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que de Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspargiu com sangue o tabernáculo e todos os vossos ministérios, e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura de um verdadeiro, porém o mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entrava no santuário com um sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora permanecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, para a consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Grupo de louvor pode subir. Igreja,
Eu vou parafrasear todo o texto que eu li de uma forma simples. Quando Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos, ele teve que matar alguns animais, pegar o seu sangue, misturar com água, esopo, com panos, púrpura, e aspergir sobre as tábuas e sobre o povo, para que eles fossem purificados. E todo ano, a partir daquele momento que Moisés fez aquilo, o sumo sacerdote, uma vez ao ano, tinha que se consagrar, não se deitar com a sua esposa durante um mês, não comer nada imundo, não tocar em coisa morta, para que depois de 30 dias ele entrasse no Santíssimo, que era onde tinha o véu do templo, era o lugar, o átrio, o lugar santo e o Santíssimo. O Santíssimo só entrava o sacerdote uma vez ao ano, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. E aí aqui a Bíblia fala que Deus se manifestou de uma vez por todas, onde Jesus entrou nesse santuário, nesse lugar santíssimo, rasgou o véu e aspergiu com o seu sangue. Não era o sangue de animais mais, era o seu próprio sangue, para a remissão dos nossos pecados. E a Bíblia fala no versículo 14, para purificar a nossa consciência, as nossas vontades, desejos e emoções. Igreja, você acha que eu não queria estar lá na costelada? Eu amo costela, amo comer costela, mas amo mais Jesus, mas amo mais aquele que pagou o preço pela minha vida. Então a minha consciência não me deixa estar lá, porque a minha consciência foi transformada. Continuando, versículo 17, a Bíblia fala que para um testador, para que um testamento, vamos mudar a forma, ter validade, o testador tem que morrer, assim ou não é? Você pode tomar posse da casa da tua mãe e do teu pai antes deles falecer? Sim ou não? Não, por quê? Por mais que você tenha direito, por mais que você é filho, ele está vivo. Jesus teve que morrer na cruz, para que nós tivéssemos acesso a um novo testamento, para que nós tivéssemos acesso ao seu sangue, e pudéssemos ser salvos, através da morte e ressurreição de Jesus. Outra coisa que eu quero falar com vocês, 26, ele uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado, de uma vez por todas. Não precisa ficar morrendo de ano em ano, não precisa ficar se sacrificando de ano em ano, como o sacerdote no Antigo Testamento fazia. De ano em ano tinha que entrar lá, no lugar santíssimo, para matar um animal e oferecer sacrifício. Não, ele fez de uma vez por todas, por isso que nós estamos no tempo da graça. Aí o versículo que nós tanto amamos e usamos com os espíritas, Hebreus 9, 27, ao homem é dado morrer uma só vez. Vamos falar junto, igreja? Ao homem é dado morrer uma só vez. E o que continua ali? Vindo depois disso o juízo. Ninguém vai nascer de novo manco, não. Aleijado, faltando perna, faltando braço, lesado da cabeça para pagar pecado, não. Morreu, juízo. Cumpriu, obedeceu? Pode ir lá para o seio de Abraão. Ah, desobedeceu? Andou de qualquer jeito? Inferno. É só você ler o texto do rico e do Lázaro. Todo mundo conhece? Morreu o rico e morreu Lázaro. Não, pastor, eu acredito, é o purgatório. Tomara, se eu estiver errado, igreja, tomara que exista o purgatório e eu possa ir para o céu. Se eu estiver errado, tomara que eu renasça aleijado, torto, manco, de qualquer forma aí, para pagar os preços e subir para o céu. Agora, se eu tiver certo, todos eles estão condenados, porque a minha fé não dá segunda opção. A minha fé
não me dá subterfúgios. Ou eu participo do corpo e bebo do sangue, ou eu sou um louco e vou ser deixado para trás naquele último dia. Ah, pastor, mas as religiões não levam a Deus. O que leva a Deus é a tua fé em Jesus Cristo. O que leva a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é religião, é Jesus. Não fala de Jesus? Não serve. Não prega Jesus? Não serve. Não é Jesus o centro da pregação? Não serve. Ah, tem subterfúgios? Não serve. Vou falar alguns textos que vocês conhecem. Largo, espaçoso, o caminho que leva para... E muitos têm entrado por ele. Estreito, difícil de caminhar. Poucos conseguem o caminho que leva para salvação. Não tem subterfúgios. Não tem purgatório. Não tem reencarnação. Uma vez morto, uma vez que você fechou os olhos, você recebe naquele exato momento o juízo. Se fez certo, salvação. Se fez errado, errou o caminho, perdição. Uma vez uma pessoa de uma religião aí, não é assim que funciona. Eu falei, eu vou fazer uma pergunta para você e você me responde de bate pronto, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Eu falei, quem é que pagou o preço pela tua vida? Ela falou, Deus. Eu falei, você está condenada. Você errou a resposta única da tua vida. Não, mas não foi Deus. Eu falei, não, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele pagou o preço pela tua vida e pela minha vida. Você errou a única pergunta que você tinha que acertar. Se você tivesse agora na frente lá da porta do céu, você estaria condenado, porque não é Deus, é Jesus. É Ele quem pagou o preço. É por isso que lá em 1 Timóteo capítulo 2 versículo 5 a Bíblia fala: o único caminho que leva para Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus, mais ninguém. É o único, não tem segundo, não tem outro. Deixa eu ver se falta alguma coisa. 28. Oferecendo-se uma vez, uma única vez. No final do versículo, aparecerá segunda vez. Ou seja, Jesus vai voltar. Sem pecado. Para quem, igreja? Para todas as religiões? Os budistas, vai aparecer para eles? Hã? Sim ou não? Não. Vai aparecer para o candomblé? Não. Vai aparecer para os espíritas? Não. E eu não estou falando mal da religião não, pelo amor de Deus. Ele vai aparecer para aqueles que esperam pela sua salvação, esperam por Jesus. Não é a religião, esperam por Jesus. Que se comprometeram com Jesus, que vivem o Evangelho de Jesus, que sabem quem é Jesus, que respondem a Jesus, não que fica titubeando para lá e para cá, não sabem para onde vai, não sabem o que fazem, estão na igreja, mas não são convertidos, mas são convencidos. E eu sempre digo, e não me isento disso, errados somos nós pastores, que deixamos de pregar o verdadeiro evangelho, de falar isso aqui é pecado, isso aqui não pode, isso aqui não tem que fazer, e as pessoas vão e fazem, e come chouriço, né, que é aquela coisa de sangue, né, comem chouriço sem conhecimento, porque a Bíblia fala que não pode comer sangue, porque é a alma, como eu falei para vocês, e comem carne sacrificada, e tem ídolo dentro da sua casa, ou seja, imagem de escultura, e a Bíblia fala que atrás de cada imagem tem um demônio. Não conhecem as suas tradições, não conhecem a sua genealogia, não sabem que existe pecados e maldições hereditárias, ou seja,
que já pegou teu pai, já pegou teu avô e vai pegar você se você marcar bobeira. Porque nós deixamos de pregar o corpo e o sangue de Jesus. Nenhum ídolo morreu por nós. Maria não morreu por nós. José não morreu por nós. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, nenhum deles morreu por nós. O único que, imaculado, como nós lemos ali, se ofereceu de uma vez por todas, pelos nossos pecados, e nos deu direito a um novo testamento, porque ele era testador, ou seja, ele tinha esse testamento, foi Jesus Cristo. E ele fala: vou vir segunda vez, para aqueles que esperam, em mim, não nas outras coisas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque só existe um Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não existe outra igreja, não existe outra forma de salvação, não existe subterfúgios, não existe religião, não existe nada que leve você a Deus, senão Jesus Cristo. É Ele que te leva diante do Pai. Não é religião, não é homem, não é pastor, não é presbítero, não é... Hoje tem tanto nome para discriminar pessoas que eu nem sei. Alguém lembra algum outro nome aí que coloca? Apóstolo, bispo, presbítero. Ninguém te leva para Deus. Eles podem te ensinar o caminho, e o caminho é um só: Jesus Cristo. Só existe um caminho: Jesus Cristo. Tomé perguntou: como que nós vamos chegar lá? Ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai senão por mim. Se qualquer apóstolo, bispo, presbítero, pastor, qualquer coisa, líder espiritual, mãe de santo, seja quem for, não pregar Jesus Cristo, ele é o enganador, ele é o anticristo. Entenda bem. Então, nossa, hoje o pastor pegou para falar mal. Não, hoje o pastor pegou para te ensinar. É só você ler 1 João capítulo 2, 22. Se vem até você e não prega Jesus, este tal é o anticristo. É só você ler a segunda carta de João, que não tem capítulo. É só você ler lá. Se vem na tua porta bater e não traz o evangelho de Cristo, você nem cumprimenta ele, porque senão você tem parte nas más obras deles. E vocês sabem que tem uma religião aí que domingo de manhã está lá, né? Firme e forte, para te falar que Jesus não é o Messias, e que Jesus é um dos apóstolos, é um profeta. Desta maneira, muitos que estão na igreja, mas que são convencidos, não são convertidos, como eu li lá no livro de Hebreus, 1 Pedro, onde ele fala: se é que vocês provaram que o Senhor é bom, não negocie tua fé, não negocie a sua conversão, não negocie Jesus Cristo por causa de um copo de álcool, por causa de um baseado de alguma coisa ilícita, por causa de uma traição, por causa de um sexo fora do casamento, por causa de alguns minutos de prazer. Não negocie a sua fé em Jesus Cristo por causa de falsas promessas, porque, como eu li, ele vai voltar a segunda vez para salvar aqueles que esperam. Quem aqui espera o Senhor, a volta de Cristo? Amém, glória a Deus, graças a Deus. Vamos encerrar o nosso culto, já passou um pouquinho do horário, vamos orar.